Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Cá estou eu de volta depois de tanto tempo sem postar, com muita vergonha na cara, na verdade, porque assim, galera, eu comecei a gravar esse vídeo, eu vou até, se eu encontrar a data, colocar aqui na tela pra vocês, e eu terminei de gravar agora, nessa outra data aqui, mas é, eu fiquei sem postar um tempo, né? Então eu comecei esse vídeo aqui na época que eu ainda tava no ritmo de postar todo dia. Mas eu fiz uma pausa, aconteceu um monte de coisa, fiz meu TCC, né, o último bimestre da faculdade, foi uma loucura e eu acabei não postando mais nada desde então, porque eu fiquei com a minha cabeça exausta. E os últimos semestres da faculdade me fizeram pensar em muita coisa, me fizeram repensar muita coisa. E eu, pra ser sincera com vocês, não tinha muita certeza, na verdade, se eu ia continuar com os meus projetos digitais, tanto o canal quanto o meu Instagram. Não tinha muita certeza se ia continuar postando minha arte, enfim. Muita coisa passou na minha cabeça e eu também refleti sobre muita coisa durante esse tempo. E esse desenho, coincidentemente, também é parte da minha reflexão. Então, eu decidi compartilhar ele com vocês e compartilhar alguns pensamentos meus também que eu tive durante esse tempo. Por esse motivo, peguem aí sua pipoca, seu lápis, seu caderno, vamos desenhar e eu vou contar um pouquinho pra vocês esse processo enquanto a gente vê ele acontecendo. Só pra constar, eu tô nesse momento enfiada dentro do guarda-roupa pra tentar ter um pouco de silêncio pra fazer a narração desse vídeo. E eu acho que é assim que eu vou tentar fazer daqui pra frente. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Me falem aí o feedback se vocês acham que tá melhor, tá bom? Bom, então o tema desse vídeo é fé. E ele é um dos temas que eu tinha colocado naquele cestinha, na verdade era uma garrafinha que eu tava sorteando temas pra desenhar e fazendo vários desenhos. Eu acho que eu tava fazendo todo dia, eu acho que era todo dia no meu Instagram e depois eu parei esse projeto e parei de postar porque aconteceram as coisas que eu falei e eu acabei nunca postando esse vídeo. E eu gravei ele, uma boa parte dele naquela época, e depois eu abandonei, o que é muito triste, porque é um tema muito legal. E uma coisa que, para ser sincera com vocês, por muito tempo eu evitei falar até certo ponto aqui no canal, vou ser bem sincera com vocês, e nas minhas redes também, porque eu ficava numa postura meio de esse assunto é complicado de falar, eu prefiro ficar meio neutra com relação a isso, mas depois eu me toquei que isso é até meio errado da minha parte, porque assim, gente, o tema do desenho é fé. E eu queria falar sobre esse assunto, e eu acho que chegou o momento até de eu falar sobre isso. Antes eu não falava muito sobre isso, porque qual era o meu pensamento a respeito? Eu não sou referência pra ninguém, e eu continuo pensando nisso. E como é que eu vou falar sobre um assunto assim, sabe? É muito complicado, é muito particular de cada pessoa e tal. Mas depois eu comecei a raciocinar melhor e eu pensei assim, eu tô sendo uma tonta. Porque a nossa arte, ela sempre vai ser um reflexo do nosso pessoal, da nossa experiência pessoal. E não é porque você acompanha um artista ou você consome o conteúdo de alguém que você tem que concordar 100% com essa pessoa. Eu mesma gosto de consumir conteúdo de pessoas que discordam de mim nos assuntos, justamente para eu evitar ficar totalmente cega no meu mundo, na minha bolha, sabe? Então, são coisas que eu percebi que não faziam sentido o que eu tava pensando. E aí que nessa época que eu falei assim, bom, eu quero começar a falar sobre assuntos que eu não costumo falar tanto, mas que são importantes pra mim também. E na verdade, eu tenho muito essa tendência até na vida, sabe? Quando uma coisa é muito importante pra mim, eu tenho a falsa sensação de que eu tô protegendo essa coisa se eu não falar sobre isso. O que é muito estranho, né? Vamos combinar. Então, assim, sei lá, às vezes a gente tem alguns pensamentos na nossa cabeça que a gente acaba se enganando com eles, né? E por um lado, até falando no aspecto fé, pode até ser bom, um outro ser que tá colocando isso na nossa cabeça pra tirar a gente da linha que é pra gente estar, né? E eu não posso negar que isso me vem à cabeça quando eu penso isso. Então, assim, esse desenho aqui em si, eu inicialmente estava pensando ele não necessariamente para fazer ele como uma coisa é,
focada especificamente num aspecto total da fé, porque é uma coisa muito ampla pra gente falar, mas eu tava pensando na definição fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. E aí eu pensei, se fosse para eu expressar a fé, eu acho que eu tentaria expressar com base nesse significado que a gente conhece da fé. E aí pensando nisso, como eu expressaria isso com uma arte? Que é um exercício bem interessante, porque é um aspecto muito subjetivo, então é muito difícil de você conseguir colocar isso de certa forma no papel, sabe? Mas eu achei que foi um desafio interessante e eu gostei bastante da forma como eu decidi expressar, porque eu fiz esse personagem pulando em um salto livre, bem dado, porque você tem que confiar e você tem que ir, sabe? Não existe meia fé, né? A gente tem que acreditar ou não acreditar. E como é o firme fundamento daquilo que não se vê, é uma confiança em algo que você não tá vendo, por isso a venda. E eu coloquei, só que aí o que eu pensei, faltam as possibilidades, né? Porque assim, quando a gente olha as coisas com os nossos olhos, muitas vezes a gente vê várias possibilidades de coisas que podem acontecer. Ainda mais se você é uma pessoa ansiosa, então você começa a pensar em mil possibilidades de coisas que podem acontecer e fica tentando escolher e tal. Então eu pensei, como eu vou expressar isso no desenho? Porque quando a gente tem fé, a gente tem que saber que a nossa fé, a gente não é saber, né? A gente tem a fé, ela vai superar todas essas possibilidades, todas essas coisas. E você vai acreditar mesmo sem saber o que tá para acontecer, o que vai vir. Você só acredita que vai ser daquela forma, ou que aquilo é aquilo. E aí eu resolvi fazer vários quadrinhos com possibilidades de onde a pessoa poderia estar caindo, para onde a pessoa poderia estar indo. E eu coloquei o fundo escuro para ressaltar essa coisa do não enxergar e também para destacar o conteúdo interior de cada quadro, né? Comecei pintando aí com a minha caneta pincel de Nakin, e aí, como vocês podem ver, ela tava colocando uma textura um pouco estranha. Eu acho que ela já tava secando aí, mas eu tenho essa caneta há muito tempo mesmo. Eu acho que ela ainda tá com a tinta original dentro. Eu não lembro de ter conseguido carregar ela antes. Quer dizer, na verdade eu tenho uma lembrança disso, mas eu não acho que eu tenha carregado, porque eu só comprei na Kim. Ah, não, pera, eu já comprei de outra marca sim. Eu tendo insights agora, né? Enfim, eu não sei se eu já carreguei ou não essa tinta, mas eu sei que a tinta dela durou muito. Muito mesmo, antes de eu precisar carregar, se eu precisei carregá-la alguma vez. Pra vocês terem uma noção, eu não lembro nem exatamente quando eu comprei essa caneta. Eu sei que foi depois de 2017 e eu imagino que foi lá para 2019, porque foi quando eu comecei a trabalhar. E eu sempre fui eu que comprei os meus materiais de artes, mas isso pode ter sido depois de 2017, porque eu lembro que a minha avó tinha me dado de presente de aniversário R$ 50 em 2017. Só que eu acho que não foi em 2017, porque eu comprei a minha aquarela em 2017 com o presente dela. E a aquarela foi R$ 70. Então eu juntei o dinheiro que a minha avó me deu, mais um dinheiro que eu ganhei fazendo evento de formatura e comprei a aquarela. Só que aí eu provavelmente não ganhei só R$ 20 no evento de formatura, né? Então posso ter comprado essa caneta lá, ou eu posso ter comprado a caneta também depois disso, como eu falei em 2019, quando eu arrumei um emprego de verdade. Mas enfim, de qualquer forma, eu tenho essa caneta há muito tempo, ela durou muito. E aí, agora aqui nessa continuação, vocês podem ver que a mesa mudou tudo. Eu já resolvi fazer o seguinte, eu peguei o naquim no potinho que eu tenho e fui pintando com ele, porque isso dá muito mais precisão. Olha a diferença, gente. Não fica muito mais satisfatório? Olha isso. Nossa, é outra coisa. E aí, nesse processo de pintura, eu acabei percebendo uma outra coisa também. Gente, eu tô muito sem paciência pra pintar. Muito sem paciência. E eu tô percebendo que as minhas pinturas, eu tô cometendo uns erros tão idiotas só porque eu tô sem paciência de esperar secar, ou aqui nesse momento mesmo que eu começo a pintar as coisas meio como se eu estivesse pintando de lápis, qualquer coisa gigantesca, e eu esqueço que assim, eu posso esbarrar onde não é pra esbarrar. E vocês vão ver que isso acontece em algumas horas aí, eu tenho que ficar remendando depois. E aí, ao longo dessa pintura, eu fui tentando trabalhar isso, e eu tô tentando focar nisso agora, sabe? Porque antes eu sinto que eu não era assim. Eu aproveitava, mas cuidadosamente. Aí, ó, acabei de cometer um erro, tá vendo? Ai, estraguei o negócio, mas enfim.
acontece, né? Só que eu percebi que é porque eu tô sem paciência, eu quero finalizar as coisas logo, fazer tudo logo, e não é assim que funciona, a vida não é assim. Calma, mulher. Enfim. E aí eu fui trabalhando isso até o final, eu já tô mais tranquila. Mas aqui nessa parte eu ainda tava bem assim, afobada. Bom, isso é muito complicado quando tá falando de aquarela, porque a aquarela é uma tinta que exige paciência, porque você vai ter partes que você vai ter que esperar secar, vai ter partes que você vai ter que fazer com ela úmida. Ela tem uma certa imprevisibilidade também, então assim, eu percebo que a qualidade das coisas que eu tenho feito tem sido prejudicada por conta disso. E algumas vezes eu até consigo arrumar depois e remediar, mas o problema é que algumas vezes isso prejudica de eu não conseguir fazer aquilo que eu tava planejando fazer, o que é um problema. Então, assim, tô trabalhando nisso. Tô comendo um milhozinho aí, porque assim, tava muito feliz ontem. Ontem eu comi churrasco, milho, comida, mexerica, e aí eu vim fazer inveja pra vocês do meu milho assado. Só isso mesmo. Bom, então aqui nessa segunda parte agora eu vou iniciar a pintura e eu decidi fazer a base de aquarela só porque agiliza um pouco o processo, né, também, depois ir pintando o resto, mas como eu falei pra vocês, ultimamente eu ando bem segura com as minhas pinturas de aquarela, então eu comecei até a fazer vários estudos e tal, provavelmente eu vou postar alguns aqui e vou ir aprimorando essa parte toda, né. E sobre aquela reflexão toda do eu vou continuar com o canal, eu não vou e tal, que eu tava falando anteriormente, eu acabei decidindo por continuar, assim, com o canal, tá? E aí eu vou postando minhas coisas e tal, no meu ritmo, conforme eu for fazendo. Só que eu também decidi começar a fazer outros tipos de coisas, sabe? Coisas que eu tiver com mais vontade e tal. Porque às vezes a gente fica fazendo, assim, uns conteúdos meio nada a ver, só pra ter alguma coisa pra postar, sabe? E eu sinto que isso, nossa, desanima demais. Não que eu esteja fazendo qualquer coisa que eu não goste, não tô, de verdade. As coisas que eu fiz eu gostei. Mas eu admito que tem coisa que eu faço meio pensando assim, isso aqui vai ser mais prático pra eu poder postar. E eu acho que essa não é a perspectiva correta, sabe? Que eu deveria estar seguindo nesse momento. Não é o que eu quero fazer daqui pra frente. Então, assim, eu vou replanejar aí os conteúdos e tal. E na verdade, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tô gravando sem nem saber quando eu vou postar esse vídeo. E eu tô aqui decidindo, na verdade, enquanto eu tô gravando, como eu vou seguir. E eu acho que eu vou fazer uma coisa que eu sempre tento fazer e eu acabo trocando os pés pelas mãos e não faço. Eu vou gravar vários vídeos com antecedência, editar eles bonitinho, deixar tudo pronto, deixar eles programados. E aí, quando eu tiver uma quantidade de vídeos legais, eu volto a postar, porque eu volto com uma frequência legal, sem a pressão de ter que ficar produzindo vários de uma vez. Porque desde que eu criei o canal, eu tinha vontade de fazer um projeto onde eu ia postar vídeos todos os dias, sabe? Pra dar aquela guinada legal. E eu nunca fiz isso. E eu acabei decidindo por fazer uma meta aí pra mim, que eu não vou compartilhar com vocês agora, mas depois que passar, né? Depois que eu fizer essa meta acontecer, aí eu vou compartilhar com vocês qual era o meu plano e o que eu tava fazendo. Porque eu quero que seja uma coisa. É uma coisa que eu acho que é melhor que nesse momento eu não compartilhe, sabe? E aí no final eu conto pra vocês no que deu, enfim, qual que foi a minha decisão final. Mas basicamente eu tô aí com esse projeto novo e essa nova métrica aí. Coisas ainda estão acontecendo dentro da minha cabecinha, coisas eu ainda estou planejando e fazendo, mas eu tenho percebido isso, que eu preciso mudar um pouco a ótica de como eu faço algumas coisas, sabe? E parte disso veio também da reflexão das coisas da faculdade, né? E conforme o processo criativo lá foi acontecendo, a gente percebe que tem alguns assuntos, às vezes, que a gente não fala, tem coisas que são estranhas pra gente. Por exemplo, eu percebi que pra mim é muito esquisito falar coisas relacionadas à vida amorosa, por exemplo, nos meus trabalhos. Eu não costumo abordar esse tema. E eu fiquei pensando, não é só porque eu não quero abordar, não é só porque não é uma coisa interessante. Tem outros motivos por trás disso, sabe? E aí dessas reflexões provavelmente vão surgir vários trabalhos aqui no canal. Então, se você gosta assim desse tipo de conteúdo, né, se você
mais reflitão, gosta de bater papo sobre as coisas, já se sinta muito convidada a se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo, compartilhar com outras pessoas que você sabe que gostam, porque vem mais disso por aí. Eu ainda vou aperfeiçoar o formato, eu tive pensando sobre isso também, sabe? Criar o meu próprio formato, essas coisas. Realmente fazer um trabalho criativo legal, sabe? Minha água tá imunda e eu não quero ir pegar outra, por um motivo muito simples. Ela deitou no meu colo. Como é que eu vou levantar agora? Eu vou ter que passar minha vida toda aqui. E nunca mais sair por causa da minha linda. Não é, uma gatona? Não. Ih, que bonitinha, meu amor. Meu. Seguindo o vídeo, eu vou reclamar do quê? Eu tenho uma gata linda que deita no meu colo enquanto eu pinto. Ai, gente, eu amo muito essa gata. Mas enfim, voltando ao desenho, as coisas da vida. Então, sobre fé, né? Ultimamente eu tenho sentido Deus trabalhando muito nessa parte assim em mim. E eu sei que fé não é só relacionado a fé em Deus, esse tipo de coisa, sabe? Esse é um assunto muito mais abrangente do que essa definição. Mas aqui no caso, a minha reflexão, ela tá voltada para isso, porque ultimamente eu tenho passado por umas situações assim que eu percebi que tá sendo desenvolvido em mim um pouco mais de fé, sabe? Situações onde normalmente eu teria muita ansiedade de coisas acontecendo assim. E eu dou graças a Deus que de verdade eu tenho sentido que as coisas têm melhorado pra mim nesse sentido de controle emocional graças à fé, sabe? E aí fica a seu critério, né? Se você acha que isso é coisa de gente doida ou não, fica à vontade aí. Mas tem me feito muito bem, sabe? É difícil ainda colocar isso em palavras, mas eu tô muito feliz com as coisas que têm acontecido. De verdade, sinto que Deus tem trabalhado em mim várias coisas e eu seria muito ingrata se eu não comentasse sobre isso, sabe? Porque eu compartilho experiências aqui nesse canal e eu gostaria de compartilhar mais. Eu acho que tem muita coisa que às vezes eu não posto. Gente, o tanto de coisa que eu já gravei e não postei, porque eu não fico sem produzir, na verdade. Só que eu não posto, porque eu fico assim, não, acho que nada a ver eu postar isso e tal. E eu quero parar com isso, sabe? Eu vou postar o que der na telha, sabe? E tentar realmente trazer mais sinceridade aqui, porque aí é que tá a questão que eu tava falando pra vocês. Eu acho que a gente ser sincero sobre as nossas produções é extremamente importante quando a gente é artista. E isso seja pra qual lado você produzir, entendeu? Independente do tipo de arte. E, não, e de novo, não é que eu tava mentindo, é só que tinha muita coisa que eu não postava, eu deixava de postar e acabava guardando só pra mim, porque eu ficava meio, não, nada a ver eu postar isso. E, na verdade, eu não sei se faz sentido eu ter essa barreira, sabe? Porque não é o meu canal, não é a minha experiência pessoal, não é a minha arte. Então, é só isso, sabe? E é muito doido eu pensar isso, né? Porque o meu público é tipo assim, muito nichado, né? São as pessoas que me conhecem praticamente, que me acompanham aqui. Tem algumas pessoas, inclusive, que eu vi que chegaram nos últimos meses, inclusive, muito obrigada. E são pessoas que vêm de fora, tudo. Estou muito contente que vocês chegaram e deram esse voto de confiança pra mim. Espero honrar, né? E eu tô contente que, mesmo sem eu postar, acabaram chegando pessoas. Eu não vou mentir. Isso foi uma coisa que me fez repensar mesmo se eu ia de fato largar ou não. Porque eu falei, nossa, não tô fazendo nada, tá chegando gente que tá gostando. E se eu fizesse direito, né? Tô aí escolhendo uns lápis pra continuar o desenho, porque eu quero aplicar textura e fazer um efeito legal. Eu decidi, pra essa pintura do quadro principal, me inspirar em 2 quadros. O Noite Estrelada do Van Gogh e A Onda do Hokusai. São 2 quadros que eu gosto bastante. Eu tenho até uma camiseta que tem o desenho dos dois. Quem já assiste o canal já deve ter visto eu com ela. Ou me acompanha no Instagram. E esses quadros, eles têm uma
definição bem forte de onde está cada coisa e tal. E eu achei que esse efeito ia ficar mais legal no lápis de cor. Então, eu separei essas cores aqui pra iniciar muitos azuis, né? E como vocês podem ver, eu tenho estojo de lápis de cor de várias marcas diferentes. Então, eu tô mostrando aí pra vocês saberem de onde vem cada cor, né, e tal. Caso vocês tenham interesse. Todos esses kits eu super recomendo, eles são muito legais, eles são kits assim que eu uso o tempo todo. Eu tenho alguns kits que eu comprei que eu não gostei, sendo bem sincera com vocês. Nossa, eu comprei uns lápis aquareláveis esses dias, que arrependimento, lápis ruim. Nossa, vocês querem review ainda de material? Eu não sei, faz muito tempo que eu não faço review de material, não sei se vocês se interessam por essas coisas. Eu talvez volte a fazer, até porque eu comprei umas aquarelas da Shopee, baratinhas. Comprei 5 cores e eu tô com muito medo, porque eu vi uma review. E assim, na minha concepção, as reviews parecem ser boas. Mas assim, às vezes a gente vendo na internet é uma coisa, chegando em casa é outra. E eu vi, inclusive, não sei se vocês conhecem o canal da Renata Célia, ela faz muita review de material, ela faz muito conteúdo de arte. E eu gosto de ficar assistindo antes de comprar, e inclusive, obrigada, Renata Célia, o seu trabalho é muito importante, porque assim, a gente que não tem dinheiro para investir tanto assim em material, ver uma review antes de comprar faz toda a diferença. E ela fez a review dessa aquarela. Só que assim, no começo ela gostou muito. Depois ela começou a testar as cores neon e com glitter que tinha na aquarela e ela começou a desgostar. E aí falou que não compensava. Só que a minha cabecinha, assim, de quem já tava doida pra comprar aquarela, ficou assim: ah, mas no vídeo tá parecendo tão boa. Ah, mas ela comprou na Wish, a minha na Shopee. Vai ver, nem é a mesma. A dela tem 90 cores, a minha tem 100. Vai que essas 10 cores são melhores. Então, eu meio que me subornei, né? Eu meio que me iludi ali pra eu poder comprar a aquarela que eu tava com vontade. E assim, eu tava com a ideia fixa, né? Então, se eu não comprasse, eu ia ficar sempre me perguntando isso, entendeu? E eu não tenho essa atitude com tudo. Mas o problema é o seguinte, eu já tô há anos pra comprar um potinho pra eu colocar a minha aquarela nova que eu comprei e eu não compro. Então, eu tô usando uma aquarela que eu tenho desde 2017, porque eu faço as misturas da tinta, eu uso de paleta, um negócio que assim, vocês já devem ter visto aqui, mas eu quero que você comente aqui nesse vídeo agora se você já adivinhou o que é aquele negócio redondo que eu uso de paleta. Se você sabe o que é, você comenta aqui. No vídeo que eu for testar a aquarela, eu revelo o que é aquilo. Se você sabe o que é, você é um guerreiro. Parabéns. Me dá a mão e um abraço. Mas se você não sabe o que é, lá eu vou comentar. Mas enfim, aquele negócio é muito bom, só que, tipo assim, tem um problema nisso, que inclusive eu tenho visto nas minhas pinturas. Ela fica exposta a tinta, acumula poeira. Inclusive, minhas últimas pinturas estavam ficando muito cinzentas. Vocês vão ver em algumas aí que eu postar, que elas estavam meio assim, eu vou reclamar provavelmente. E aí eu acho que é duas coisas. Uma, a tinta tá velha já, porque eu já tenho ela há muito tempo, né? E o outro é que ela tava ali exposta também há muito tempo. Aí juntou poeira, perdeu a saturação, entendeu? Essa tinta aí mesmo que eu tô pintando agora, vocês vão ver. Ela é desse kit. E eu sinto que quando eu comprei, ela era muito mais pigmentada. E ela perdeu essa pigmentação. E eu não acho que a tinta é ruim. Eu acho que é só porque realmente ela já tá muito velha, né? Muito tempo armazenada. Eu não manjava muito de material de arte no começo, né? Então, sei lá, eu acho que ela só foi mesmo ficando velha. E aí eu queria comprar tintas novas. E eu comprei. Só que eu comprei as pastilhas, eu não comprei aonde pôr as pastilhas. Porque eu tava sem dinheiro. E aí eu ficava enrolando pra comprar o porta-pastilha, enrolando, até que agora eu falei assim, eu vou comprar, eu preciso comprar. E aí eu acabei comprando esse. Então eu pensei assim, se for ruim, pelo menos pelo preço que tá valendo a pena, eu uso ele de porta-pastilha, entendeu? Porque as tintas tava saindo, são 100 cores, e o negócio tava acho que R$ 120. Então é como se eu estivesse pagando R$ 1,20 por cada tinta. Se ela for ruim, eu não tenho nem como culpar ele, sabe? Porque tá muito barato. E pelo que eu tava vendo das reviews do pessoal, não era péssima. Era uma tinta que dava pra usar, sabe? Tipo, a minha agora que perdeu a saturação tá no mesmo nível. Então eu pensei, vou testar. E aí eu já trago pra vocês, então. Qualquer coisinha eu aviso aqui, tá bom? Bom, finalizando aqui o desenho, vou só explicar, né? Eu desenhei essa tempestade e eu coloquei aí esses lápis azuis que eu mostrei pra vocês pra fazer essas texturas finais aí no desenho. E fui adicionando mais alguns detalhes aí. Ai,
Nossa, eu comprei também um kit de lápis aquarelável que eu odiei, meu Deus. Acho que eu não sei se eu já comentei isso nesse vídeo, desculpa. Mas enfim, o foco tá daquele jeito, né? E aí desenhei essa tempestade e tudo, porque o que eu fico refletindo, né? Às vezes na nossa vida as coisas são assim, né? A gente pensa, poxa, as minhas decisões, elas me levaram para uma tempestade, mas se Deus estiver comigo, tá tudo certo, porque vai dar certo no final. E isso não é desculpa para você não ter responsabilidade nas suas decisões, nem é desculpa para você não fazer as coisas acontecer, ficar falando, não, se for para ser, vai ser. E aí você não se esforça, não é assim. Não use a fé como desculpa para não fazer as coisas, tá? Isso é muito feio, a gente não pode ser assim. Mas o que eu tô falando é que é mais no sentido de vamos cuidar da nossa ansiedade, no sentido até daquela metáfora que Jesus faz de que os lírios do campo, eles não fiam e nem colhem, acho que é isso. E eles ainda assim se vestem mais bonitos do que Salomão jamais conseguiu se vestir, ou que os pássaros do céu, o Senhor providencia comida para eles, e mesmo assim, quer dizer, eles não caçam, mas o Senhor providencia abrigo, comida para eles. Então, vamos ter essa fé, sabe, de que o que não tá no nosso controle tá na mão de Deus. Não que vai dar tudo certo, porque às vezes as coisas vão dar errado, sim. A gente tá sujeito a tudo que acontece. Mas no sentido de que se der errado, a gente vai encontrar uma solução quando der. Não vale a pena a gente ficar pensando nas coisas e projetando mil problemas, quando assim, a gente não consegue resolver uma coisa que nem chegou ainda. Então eu decidi focar no que realmente importa, o presente. Eu servir a Deus, trabalhar todos os dias. Então foi isso. Eu tô finalizando os últimos detalhes aí do desenho. E essa tem sido a minha mentalidade diante de todas as mil coisas que aconteceram comigo nos últimos meses aí. Os milhões de contratempos e tudo mais. Falarei mais nos próximos vídeos. Resolvi dar uma finalizada nessa parte aí também, porque eu achei que tava muito um blocão esse pedaço do rastro, né, da chama, a cauda do cometa aí que a pessoa tá formando. E eu não gravei o processo todo porque às vezes, quando eu tô gravando, eu sinto que eu me atrapalho mais, assim. E tem coisa que na hora que eu vou desenhar, eu gosto de estar com a cara quase enfiada no papel. E se eu tô gravando, às vezes fica um pouco difícil de eu fazer isso, de eu olhar bem de pertinho. Então eu comecei a repensar aí a forma como eu gravo meus desenhos. Fui nessa última parte pra parte que me deixou mais ansiosa, porque essa fita tava nesse papel há meses. E eu pensei, meu Deus, quando eu tirar isso vai rasgar. Então eu fui tirando com todo o cuidado do mundo. E uma coisa me deixou muito triste. A tinta penetrou um pouco nela. E eu acho que foi por conta disso. Mas eu já adianto pra vocês, ela não rasgou. E isso já me deixou muito feliz. Quer dizer, deu uma raspadinha, mas foi nos cantos. Não foi na parte do desenho. Então isso já me deixa muito feliz. E olha que satisfatório. Nossa, as partes de maior medo da pintura são as mais satisfatórias, né? Que é a gente fazer aquele contorno certinho e retirar isso aqui. Olha que delícia. Tira, tira, tira. Maravilhoso. Enfim. E eu vou mostrar pra vocês como ficou o resultado dessa pintura. Tcharam! Vou mostrar em detalhe, mas eu quero mostrar o verso. Olha o desenho. Isso era pra estar naquele sketchbook tour, mas eu esqueci desse desenho. Enfim, olhem aqui o resultado final em detalhe. O outro desenho não tá terminado também. Eu vou terminar no off mesmo, porque eu não gravei o começo dele. Como vocês veem, já tá na finalização. E aí eu posto lá no Instagram depois, quando eu finalizar. Beleza? O que vocês acharam? Comentem aí. E se vocês fizerem também uma pintura de fé, me marquem.